Obrigado, primeiramente, pela possibilidade de estar aqui hoje. Enfim, nosso tempo é curto, então eu vou me limitar a compartilhar com vocês algumas imagens. O texto está disponível, ou vai estar disponível, imagino eu. Eu já passo aqui para fazer um compartilhamento com vocês desse meu tema, né, sobre alguns documentos para a gente compor aí uma história do ensino do desenho no Brasil. Enfim, eu começo dizendo que eu tenho uma dívida muito grande com a Escola de Belas Artes, da qual eu tive a oportunidade de ser professor, também substituto de desenho em 1999, e foi nesse contexto que eu comecei ali a frequentar o Museu Dom João VI e ler as atas da congregação dos professores acadêmicos da data de 1830, e ali foi que realmente começou uma pesquisa que tomou os anos seguintes, através de um doutorado e de uma bolsa da Fundação Biblioteca Nacional, mas que avançou para outros arquivos aí, acervos pelo Brasil, mas que deve muito aí ao acervo do Museu Dom João VI, a quem eu parabenizo pela organização do evento, pelo trabalho que vem fazendo, especialmente aí ao pioneirismo da professora Sônia Gomes Pereira. Enfim, então, assim, me chamou muito a atenção em 1999, quando eu vi essas atas acadêmicas, as dificuldades em torno do modelo vivo, né? Os professores mandando publicar anúncio no jornal para ver se conseguia um homem, né? Que tinha que ser jovem, robusto, né? Branco, né? Enfim. E mais tarde, também falando ali, já em 1835, continuando as dificuldades de se conseguir um modelo, né? Colocando a possibilidade de aceitar um homem de cor, segundo o texto da ata, né? Um homem de cor ou mesmo escravo preto, né? E declarou-se fechada a exceção, né? Então, assim, essas notícias, esses documentos me chamaram muita atenção. E aí eu comecei um projeto de pesquisa e eu logo entendi que o importante para mim, ou na minha perspectiva, era tentar chegar próximo das práticas realmente em torno do ensino do desenho, e não ficar ligado às teorizações ou aos discursos relativos ao ensino do desenho, né? Dentre essas práticas, uma é muito importante, que a gente chama genericamente de cópia de estampas, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, o procedimento de cópia de estampas, né? Um desenho à esquerda e a estampa que foi utilizada, no caso, por uma desenhista brasileira do século XVIII, sobre a qual eu vou falar na sequência. Mas então eu entendi que o meu interesse estava assim nas práticas e como eu chegaria nessas práticas, né? Mas claro, sem desconsiderar os discursos, as teorizações e as publicações voltadas para o ensino do desenho. Esse era o meu interesse. E, como eu falei, nesse contexto, a cópia de estampas é um procedimento que é anterior à própria sistematização do ensino, né? É um procedimento artístico, sobretudo, porque muitas vezes o artista ele tem que transferir uma imagem de uma superfície para outra, adaptando essa figura, essa imagem, a um outro suporte. Então, eu comecei a prestar atenção nisso. Achei um registro muito interessante já, né, dessa prática, num depoimento dado ao Tribunal da Santa Inquisição, lá em Salvador, ainda no século XVI, um sujeito que foi acusado pelo próprio sogro de picar, ou seja, de perfurar uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem sagrada. Então, ele foi denunciado e teve que se explicar o que ele estava fazendo, né? E aí ele diz lá nesse depoimento que picara a dita imagem para tirar um debuxo e lhe ser de molde para por ele tirar outros debuxos semelhantes, né? E isso fez com essa intenção boa, sem ter intenção nenhuma ruim. Então, assim, eu comecei a prestar atenção
em tudo que se referisse a essas práticas do desenho. E é claro que o século XIX aqui vai ser um momento aí, né, auge dessa pesquisa que eu acabei fazendo, mas antes do século XIX, a gente tem alguns outros documentos que merecem a nossa atenção. No caso, um caderno de estudos que eu encontrei na seção de iconografia da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Um álbum que tem várias informações aí interessantes em torno dele. Ele foi organizado entre 1755 e 1757, aproximadamente, com desenhos realizados por Catarina Maria do Espírito Santo, que teria, então, entre 17 e 19 anos, né, nessa época, e que se tratava, muito possivelmente, da filha de uma família da aristocracia aí, colonial luso-brasileira do período, né? O pai dela era capitão, a mãe dela era uma personagem de uma família ilustre dos Açores, né? Ela teria nascido em São João del Rei, na freguesia de Nossa Senhora do Pilar, ou pelo menos lá foi batizada em novembro de 1738. A mãe, né, de Catarina Maria do Jesus, Júlia Maria da Caridade, ela teria sido a responsável pela construção de uma igreja, né, a igreja de Nossa Senhora da Conceição do Porto do Saco, que atualmente é Carrancas, e que era um entreposto importante ali da passagem entre Ouro Preto e Paraty, né, para o escoamento do ouro, e uma igreja, curiosamente, que foi construída em homenagem à aparição de uma imagem de Nossa Senhora às margens do Rio Grande. Bem, nesse álbum, né, nós encontramos desenhos muito interessantes, como esse Atlas, ou Atalante, né, e uma imagem, uma alegoria da verdade, né, essa figura aí de Veritas. Tá? Bem, então é interessante que são imagens que não se enquadram, digamos assim, num tipo de desenho que já no século XVIII, quando as mulheres tinham acesso ao desenho, não se enquadrava, né, assim, enfim, à primeira vista, ao tipo de desenho que era concedido, digamos assim, às mulheres nesse contexto. Nós não localizamos aqui a referência utilizada por Catarina Maria do Espírito Santo para a realização desse Atlas, mas nós encontramos o modelo que ela usou, né, as estampas que ela utilizou, que estão presentes no álbum do século precedente ainda, ou seja, do século XVII, a partir de desenhos do artista italiano Giovanni Lanfranco, que é um álbum de estampas dedicado às virtudes. E aí você tem nesse álbum uma série de virtudes, sempre em torno dessa representação feminina também, como a caridade, a misericórdia, a tranquilidade, a magnanimidade e a pureza, entre outros, mais de uma dezena de estampas, né? Ou seja, um conjunto de imagens que, claro, que merece maiores estudos, maior aprofundamento, mas o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, especialmente nesse nosso breve tempo, né, é que havia algumas anotações, né? Existem algumas anotações nesse álbum que podem ser verificadas, que são muito interessantes, né? Ela diz ali no álbum, ou pelo menos o texto que está nesse álbum diz, que os desenhos eram realizados apenas por uma leve notícia da arte do desenho, ou seja, de que a informação é de que ela não teria, então, tido aulas regulares de desenho, até porque essas aulas regulares de desenho, em geral, não haviam, não se davam no Brasil colonial, e se dessem, né, as mulheres provavelmente não seriam admitidas nelas como alunas, né? Mas, de qualquer maneira, essa leve notícia foi, né, suficiente para que ela realizasse desenhos muito interessantes aí, num tema que é considerado bastante difícil, como é o da representação da figura humana. Mas o que eu queria chamar a atenção, além disso, é que, nesse texto, que acompanha esse álbum de estudos, está claro ali
que a Catarina Maria do Espírito Santo ela requeria, né? Ela requeria, através desse álbum de estudos, algum tipo de avaliação e de validação, portanto, né, externas, e estava dito ali que ela, então, sujeitava-se por isso, que está bem claro isso no texto, né, que ela sujeitava-se por isso às críticas de qualquer professor que se dispusesse a examinar, né, esses seus estudos de desenho. Isso porque apenas, e aí eu abro aspas para o que está no texto, isso é porque apenas, abre aspas, sempre quisera ser ouvida. Bem, Catarina Maria do Espírito Santo se casa em 1760 com o capitão português Gregório José Alves, em São João del Rei, e nós, até o momento, não sabemos o que foi feito, né, dos talentos dessa jovem artista aí do século XVIII brasileiro, né? E, enfim, devido à brevidade do tempo, então, eu vou só fazer um breve comentário em cima de outras imagens. A ideia do privilégio, né, que no contexto colonial luso-brasileiro seria o acesso a essa formação, a esse ensino do desenho. Aqui um desenho realizado pelo Pedro de Bragança, né, ou seja, o futuro Pedro II, ainda menino, a partir também do procedimento de cópia de estampas, no caso, o tema da representação das paixões, né, que era uma codificação muito importante nessas publicações do desenho, que atravessa o século XIX, chega até os dias de hoje, esse tipo de conteúdo, né, do ensino do desenho, mas, sobretudo, eu chamo a atenção para os desenhos realizados pelas princesas, né, pelas irmãs do futuro imperador Pedro II, a princesa Francisca e a princesa Januária, que vão realizar uma série de desenhos aí de grande qualidade, como a gente pode verificar aqui, que tiveram aulas com artistas profissionais. Existem vários documentos que demonstram, né, essa prática, esse ensino do desenho concedido a essas crianças desde muito cedo. Desenhos que faziam parte também de uma espécie de sociabilidade, cortês, constituindo até pequenas coleções familiares, né? No caso aqui desse desenho, a inscrição diz: dada a Joinville pela Mana Januária no dia da despedida, 12 de maio de 1843. Ou seja, a princesa Francisca se casa com o príncipe de Orleans e parte para a França nessa data e leva consigo, ou, enfim, recebe de presente, pelo menos, esse desenho da irmã. Bem, uma série de outras questões está presente aqui, né? Uma carta também de 1831, ano que o pai dessas crianças volta para Portugal com a sua segunda esposa, crianças que eram órfãs, né? Enviada pela Camareira Mor para Pedro I, uma carta acompanhada de desenhos, segundo a própria carta, feitos naquele mesmo dia, e ela informa que essas crianças estão adiantadas nesse estudo novo que elas começaram a fazer, que é o desenho. Essa tradição segue aí, né, nas mulheres da família Bragança, com a princesa Isabel, filha do Pedro II, mas existem outras comprovações, digamos assim, dessas práticas do ensino do desenho, espalhadas por coleções do Brasil, como um álbum, né, da década de 1840 também, da coleção do Museu Paulista, organizado pelo Miguelzinho Dutra, na qual a gente encontra esse desenho, onde há essa inscrição: desenho da senhora Dona Maria Augusta da Costa Carvalho, tendo um mês de lição. Bem, para não estender muito, né, ao longo do século XIX se dá um processo de intensa escolarização do ensino do desenho, o que me interessa também, porque não me interessa apenas o desenho artístico, acadêmico, institucional, mas esse transbordamento, né, entre instituições. E se encontra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro alguns desenhos realizados em Belém do Pará, na década também de 1840, num contexto escolar, né, no recolhimento das educandas do Pará, que era uma instituição criada no início do século XIX pelo bispo local, a partir de 15 moças indígenas levadas para Belém do Pará, para serem ali submetidas, né,
ao trabalho da igreja e da escola, né, de uma subordinação cultural, espiritual muito forte. Enfim, então, novas personagens entram em cena, né, com um recorte aqui que não é só apenas de gênero, mas também social. E como a gente não tem tempo para aprofundar muito esses tópicos que estão ali no meu texto, que vai estar disponível, imagino eu, mais para o final do século XIX a gente vê essa eclosão desse gênero de publicações, né, como essa imagem que a gente vê aqui, né, curso de desenho progressivo para a mocidade estudiosa, e outras publicações com títulos semelhantes, né, como Os Pequenos Artistas, 48 modelos para o desenho, né, para meninos e meninas, ou seja, todo um processo de modernização que se dá ao longo do século XIX, desses conteúdos, mas, devido ao tempo, eu finalizo, né, dizendo assim, que, apesar da dificuldade de trabalhar com esses arquivos dispersos, irregulares, incompletos, e lidar com esses documentos em primeira mão, né, cujo significado e importância muitas vezes não estão ainda validados, cuja catalogação é imprecisa, que não estão ainda nas bibliografias e que às vezes são imperceptíveis, né, a um primeiro olhar, eu acho que é um trabalho que vale a pena ser feito, e de repensar nas relações também entre história da arte e formação artística, né? Eu acho que, se a gente pretende que esses campos tenham algum futuro no Brasil, a gente tem que prestar mais atenção nisso. Tá? Lembrando aí dos perigos que o cristão novo Álvares Sanches correu lá no século XVI, né? de ter sendo acusado de heresia, né? Por picar a imagem sagrada, e, segundo ele, sem intenção nenhuma ruim, né? Hoje, para finalizar, eu acho que a gente está diante de um cenário aí de novas inquisições, né, de uma vigilância, de um controle social muito grande, que trazem esse gosto colonial, né, à tona, à superfície, mas eu acho que também, lembrando ali das virtudes, né, do álbum que a Catarina Maria do Espírito Santo usa como cópia para os seus estudos de desenho, acho que talvez o momento agora seja não da gente procurar, né, inclusive diante das adversidades e convulsões concretas, né, que a gente percebe à nossa volta, eu acho que o momento talvez seja inspirado, talvez nessas virtudes, como eu falei, né, como a serenidade, da gente pacientemente conduzir o nosso arado sobre esse terreno ressecado, por enquanto, à espera de um tempo melhor, e descobrindo, né, novas alianças, aí, parcerias para esse nosso trabalho, por si só já tão adverso. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, e eu estou à disposição aí para nossos diálogos. Muito obrigado.